Estamos no ar já? Estamos no ar! Aí. Tudo bem. Tá com você, Parra. Bom, vamos começar então. Vocês estão me ouvindo tudo certo, né? Estamos ouvindo tudo certo. Ótimo. Então, e aí, pessoal? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto excêntrico. A cultura geek, confessionalidade, fé e tudo mais. E para isso eu tô aqui com duas pessoas tão excêntricas quanto. Reverendo Alexandre Antunes e Reverendo Jonatas Abdias. E o Reverendo Alexandre ele é capelão universitário no Mackenzie Campinas, bacharel em Teologia e Sistema de Informação, pastor presbiteriano, mestre em Teologia na área de aconselhamento bíblico e pós-graduado em docência universitária. Também é youtuber, criador do canal Teoria da Inspiração. O ponto aqui está dizendo que ele é leitor de quadrinhos desde que aprendeu a ler também, decenalta, porque ninguém é perfeito, cinéfilo e otaku. Isso aí. Agora, essa outra figura aí também acabou de vir do espaço. Reverendo Jonatas Abdias, também pastor presbiteriano, capelão no Mackenzie Higienópolis, doutor também na área de aconselhamento, né? E super saiyajin nas horas vagas. Agora, Muito bom. uma coisa interessante é que os dois são geeks, né? Aí, além de pastores, tem um pouquinho dos pecados pessoais. Ambos são nerds, sofriam bullying na hora do intervalo, ficavam jogando RPG no porão. Stranger Things. É, Mundo invertido. você assiste, você, cara, esse aí sou eu. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu e meu grupo de amigos. Eu joguei muito, não joguei muito, mas eu era muito pequeno na época para jogar Dungeons and Dragons. Nossa, eu joguei Dungeons and também. Dragons. É famoso, né? Famoso. Mas eu tenho uma confissão aqui pra fazer. Eu nunca joguei RPG, cara. Eu nunca fui fã de RPG. De verdade. Eu sou o geek que foi pra outra linha. Já vi a galera, os meus amigos jogavam RPG, mas nunca me pegou RPG, de verdade. Eu já fui pro outro lado, que foi pro videogame, né? Gamer. Entretanto, até os jogos RPG de videogame eu nunca fui muito bom, mas já joguei jogo de tabuleiro, menos RPG. Confesso aqui o meu Acabando pecado. a live aqui, a gente marca uma mesa, então. Fechou. Ah, não, Mas, mas eu não disse que eu joguei, não. Eu disse que eu era pequenininho e assistia o pessoal jogando. Entendi. mas, então, interessante, né? Ambos nerds, geeks, pelo menos o Alexandre aí disse que é até otaku, Isso aí. e teólogos. Como é que relaciona isso aí? Como é que mistura teologia com cultura geek? Que relação existe entre Metrópolis e Jerusalém? Qual que é a Adorei. ligação aí? Adorei. Gotham City deveria ter uma relação com a Babilônia, então? Será que isso é assim? Pois é. Vamos, a gente tá com muita referência, né? Olha lá, Jonas, Eu, começa aí. eu, eu sempre preferi a Marvel porque as cidades eram reais e os heróis eram falhos. Tinha sempre um toque de realidade. Uma das coisas que me irritava quando eu era mais novo e lia os gibis, ou as HQs, que é o nome correto, para não ficar gibi não é coisa de geek. Né? Geek Quadrinhos raiz ou HQ. Gibi da geek Turma da raiz Mônica. lê HQ. Gibi é a turma da Mônica, a turma do Mickey, né? Nada contra, mas Nada geek, contra, mas a gente não lia, né? Gibi é a Eu penso assim, pá, eu acho que o difícil é você dissociar. Quando você encontra essa dissociação, é que você ainda não enxergou a vida como um todo. Quando a gente entende que a vida deve ser vivida coram Deo, diante da face de Deus, e tudo que a gente faz diante de Deus, até a nossa diversão, os nossos interesses laterais, eles também devem ter a sua conexão e o seu gancho. Mas o que a gente esquece é que a HQ, ela é o mito moderno. A HQ e as histórias em quadrinhos
elas continuam sendo filhos de uma herança antiga de contos, de mitos. Os livros passaram a ser ilustrados, se a gente pode dizer assim. Como o Alexandre colocou, também foi minha época de descoberta de leitura. Todo mundo diz que não gosta de ler, até descobrir o que gosta de ler. E comigo foram as HQs. Eu achava que eu não gostava de ler, até começar a ler quadrinhos. E descobri que eu gostava de ler desde que a história me chamasse a atenção. Depois da história vieram os traços. Comecei a desenhar na adolescência, até desenhava razoavelmente bem. Hoje eu acho que eu já perdi muito do traço. Mas eu fui cedo para a faculdade, fui cedo para o seminário estudar teologia, e ali ficava ainda mais clara a conexão entre a cultura nerd e a cultura bíblica, porque no final das contas o que toda história está contando era o arco do herói, e não tem como a gente não relacionar o arco do herói com a Via Crucis, com a história de Jesus Cristo. Então tem mais gancho para a gente fazer aí, tem mais coisa. Mas eu acho que a grande questão que fica aqui no ar é que justamente a gente perdeu um pouco da graça de ser legal e nos tornamos chatos. E eu tenho para mim que Jesus não era uma pessoa chata, porque criança não gosta de gente chata. E Jesus era sempre cercado de crianças. Então a gente pensa que ser teólogo é ser naturalmente chato. E está equivocado. A teologia é uma área interessantíssima, divertida, legal. Tem muita coisa instigante, muito mais do que só resolver o que a gente chama de espiritualidade. Então, na medida que eu fui me interessando pela cultura geek, eu também fui me interessando mais a sério pela cultura bíblica, e quanto mais pontos de contato eu encontrava, mais encantado eu ficava. Chega uma hora que a gente tem que decidir o que você quer fazer da vida. Eu não conto isso para todo mundo, mas antes de querer ser pastor, eu queria ser desenhista e trabalhar em uma editora de quadrinhos. Eu tinha um grupo de amigos que a gente chegou a levar currículo em uma. A gente imaginava que quando a Image chegasse no Brasil, a gente pudesse se candidatar, mas a gente ainda era muito jovem. Porque eu sou da época que a Image estava chegando no Brasil. Sim, eu lembro da Image. E ela chegou rompendo com novas histórias, né? Exato. Fora que os quadrinistas brasileiros sempre foram muito bem aceitos pela DC e pela Marvel pelo seu traço. O traço do brasileiro é reconhecido mundialmente. Exato. E a gente achava que tinha alguma chance. E no meio disso, eu ainda era menor, tinha 16 para 17 anos. No meio disso, Deus acabou me chamando para o ministério. E as histórias que Deus me chamou para contar foram as bíblicas. Mas não tem como evitar. Você tem 18 anos de idade, é chamado para dar um estudo para a UPA, você já sabe qual é o tema, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse foi o meu primeiro estudo bíblico. A matéria de criatividade a gente ganha, né? Um amigo meu foi fazer um sermão uma vez sobre Elias lá contra os profetas de Baal. O título que ele colocou foi assim: um jogo muito louco, 450 contra 1. Mas conta aí, Ale, e você? Mas assim, a minha relação também dessa questão de teologia, cultura geek, quadrinhos, filmes, séries, por isso que eu coloquei lá quando a gente estava conversando com o pai, essa questão de gostar, isso que o Jonatas falou sobre gostar de ler, você não gosta de ler até que você descobre o que é uma leitura que te agrada. E aí a gente faz essa correlação. Por que as pessoas não leem a Bíblia? É muito porque as pessoas não estão ali realmente com o coração naquele lugar. Corandel. O meu coração tem que estar nessa leitura, porque aquilo que me agrada eu vou ler, né? Mas pegando aí do começo, minha mãe conta, Jonatas e Parra, que quando ela estava grávida, esperando ali o nascimento daquele pequeno bebê prodígio ali. Aquele pequeno indígena. Aquele pequeno super bebê. A minha mãe conta que nunca aconteceu isso depois nas outras gravidez que ela teve. Porque ela conta que
quando passava menino na rua com gibi na mão, né, a linguagem que ela usa, né, o gibi na mão, ela parava o menino para pegar o gibi para ler. E é engraçado isso, porque eu descobri, então, desde cedo, um prazer nessas leituras de histórias. Você era o escolhido. Você é o Neo da teologia. The one. Aí eu comecei desde pequenininho, eu sempre me interessei por histórias contadas. E aí encontrei no gibi, nos quadrinhos, essas leituras. Comecei com o gibi, com Turma da Mônica, evidentemente. Depois fui para uma leitura mais madura, que é Marvel, DC. Primeiro a DC, depois a Marvel, né? E tudo em volta, séries, desenhos, sempre foram coisas que me chamaram a atenção. Agora, o que dentro disso, assim, contribuiu comigo, amigos, tanto questão de assuntos que eu descobri ali no quadrinho, que é, por exemplo, a primeira vez que eu fui ver sobre clonagem, não foi na escola. Desculpa, mas não foi. Primeira vez que eu vi o tema clonagem, que eu fui entender o que era clonagem, foi lendo um gibi da DC quando clonaram o Superman. Eu falei, o que é clonar? E o conceito estava ali. Além de desenvolver... O meu foi o Homem-Aranha e a saga do Sim, eu lembro dessa saga, do Aranha Escarlate. E também uma boa leitura. A leitura, que era algo que eu devorava quadrinhos, me fez ter uma boa leitura. Quando chegou na fase ali dos 15, 16 anos, eu lembro que eu fui confrontado por um amigo, e aí veio uma crise, né? Porque um amigo meu, eu era alguém ativo na igreja, liderança de UPA, de igreja, aquela coisa toda, e um adolescente tinha muitas crises no sentido assim dessa correlação entre leitura de quadrinhos, leitura bíblica, por que você está dando mais ênfase? E um amigo meu me confrontou. Ele falou assim, você está dando mais ênfase nisso do que nas coisas de Deus. Eu falei, o meu amor, primeiro, o meu grande amor, é o meu Deus, é Jesus. E ele me desafiou, então quero saber se você abre mão aí dos seus quadrinhos. E naquele dia eu abri mão de colecionar quadrinhos por conta dessa questão. Mas gerou em mim uma coisa que eu acho que é interessante a gente discutir aqui também, que é quantas vezes as pessoas não conseguem fazer essa associação. Parece que na mente das pessoas, para eu gostar de um, eu tenho que abrir mão do outro. Desgostar de outro. Se eu estou num caminho, parece que o outro não faz sentido. E a nossa junção aqui da cultura geek hoje é justamente o seguinte, que quando eu fui para o seminário, porque isso aconteceu na minha adolescência, né? Eu rompi. E aí, quando eu fui para o seminário, chamado por Deus, com o desejo de ser alguém que pudesse aprofundar no Evangelho, amando as histórias da Escritura, histórias verídicas, amando as histórias que Jesus conta, porque eu acho Jesus um excelente contador de história, ele usou isso de maneira, no seu ministério, o tempo inteiro. No seminário, eu descobri que não havia divórcio. Amém. Como o Jonatas disse, né? Toda história ela vai carregar uma característica aí da criação, que é de redenção. Você encontra nas histórias, você vai encontrar nas histórias sempre esse elemento. O contador de história precisa de uma fonte e geralmente a criação, que é a redenção, é a fonte dessas histórias. E aí eu vi que não tinha divórcio e, né, sou um geek muito feliz e teólogo também muito feliz. Aí a galera que está entrando agora no Mackenzie, ou que está planejando entrar, olha, já tem uma boa notícia para você. Se você é geek, não precisa deixar de ser para fazer o seu curso universitário. Se dá para ser teólogo e geek, dá para ser qualquer coisa no mundo e geek. É verdade. Mas não quer dizer que você é excêntrico, viu? Você é... Não. A gente vira caráter hoje, mas eu garanto para você que você não vai me ver com essa camisa andando pelo campus. Muito bem, muito bem. Mas é isso. Então, assim, a gente percebe, realmente, para quem está chegando no Mackenzie, o nosso recado é, nós aqui que somos da capelania, nós temos essa vivência, assim, de olhar para o mundo, ele por inteiro. O grande lema da capelania é você por inteiro. A gente não enxerga o indivíduo, a gente não enxerga quem está chegando no Mackenzie, a gente não enxerga quem está no Mackenzie, os alunos que estão aí caminhando com a gente na capelania, a gente não enxerga isso de maneira divorciada, em partes, a gente enxerga o ser humano por inteiro e a gente entende que existem muito boas histórias que estão aí contadas, que a gente pode buscá-las como gancho, como ponto de contato para a gente poder, inclusive, apontar verdades absolutas, únicas, que falam do Redentor, que é Jesus Cristo.
Exatamente. E até ajudá-los a ver mais. Até ajudá-los a ver mais. Eu me lembro quando eu dava aula, ainda dou, né? Da aula de introdução à cosmovisão. Talvez você seja um dos meus alunos futuramente, quando entrar no Mackenzie, quem sabe? Se não for meu, vai ser do Ale ou de um de nós. Mas se você é geek, eu espero te encontrar. Uma das coisas que eu me lembro quando eu dava aula de cosmovisão, especialmente nas artes, eu mostrava para eles como a cosmovisão, já que eu não sou uma pessoa versada nos quadros de Picasso ou de Van Gogh, eu mostrava a cosmovisão nos filmes. E eu me lembro quando eu fiz uma análise de Pantera Negra, e eu comecei a falar do Pantera Negra, comecei a falar até além do filme, porque nos quadrinhos a gente conhece mais do T'Challa. E uma das coisas que os alunos perguntaram é: peraí, desculpa, o senhor é pastor, professor de introdução à cosmovisão, e você assiste os filmes da Marvel, você assistiu Pantera Negra? Porque uma das coisas que eles imaginavam é que eu, sendo um cristão, eu jamais assistiria o Pantera Negra. E para eles foi assim chocante. No minuto seguinte, que eu expliquei o que eu estava vendo no filme, um outro aluno perguntou assim: você faz isso sempre? Você vê isso sempre? Como é que você faz para conseguir aproveitar? E talvez essa seja a delícia de você ser um nerd, de você saber aproveitar mais, poder ver além. E nisso o cristianismo e a teologia me ajudam muito. Eu me delicio muito mais, porque eu consigo separar a espinha do peixe. Não A sei visão você. além do alcance. Ou outra referência aí, hein? Falando em referência, o Parra, o Marcelo pediu para você olhar no seu WhatsApp, que ele está querendo mandar um recado para você aí. Ih, rapaz. Mas com respeito a isso, a gente realmente, assim, como, para mim, Jonatas, é isso aí, como o cristianismo, como a história das histórias, a mais linda história das histórias, como ela faz eu me deliciar nas outras histórias. Porque se você tem esse pano de fundo, é impressionante que você consegue enxergar, como o Parra disse, além. Às vezes tem histórias que você... com um canal que eu criei, que é o Teoria da Inspiração, algumas pessoas chegam em mim e falam assim: cara, como é que você viu isso? Como que você captou essa... Eu não tinha percebido. E, na verdade, é só essa perspectiva de você realmente fazer essa análise de que toda história ela vai ter elementos. A saga do herói, ela é uma saga tem muitas características. E é interessante, o Jonatas e Parra, que quando tentam fugir disso, toda vez, repara para você ver, quando tentam quebrar a saga, quando tentam contar a história de uma maneira, e às vezes eu até penso assim, atravessada, né? Atravessada, e até um pouco assim, eu não sei se o niilismo caberia aí, mas no sentido assim, quando tentam desconstruir o que é a história, tentam fazer ao avesso, não funciona. Não dá liga no coração daquele que ouve, porque a história, para ela dar liga, ela tem que ecoar nos corações. Se você tem a Marvel e a DC, para ela funcionar, é que aquela história que é contada, ela ecoa no coração de alguém. E ela ecoa no coração de alguém porque o coração do ser humano ele tem anseio pela redenção. E quando você lê uma história que tem ali figuras redentivas, você acaba falando assim: cara, esse negócio me chama a atenção. Porque o coração, ele clama por um redentor. É por isso que essas histórias funcionam. Falando em Redentor, eu nunca tinha reparado. Você é decenalta, seu miserável. Sou, cara. Sou decenalta. Tá certo. Isso é a prova para vocês que o cristianismo é capaz de unir um cara 100% Marvel e um cara 100% DC e a gente ser brother. Mas, ó, geek de verdade, ele conhece os dois, viu? Não, pera lá. Aqui, ó. Geek tem que conhecer os dois. Geek que é geek. Geek que é geek tem que conhecer a Marvel, tem que conhecer a DC, tem que conhecer... Você pode gostar de uma, mas você não pode desconhecer a outra. Você tem que conhecer a fundo. Eu conheço as sagas da Marvel por inteiro. A minha preferência é a DC. Mas eu conheço as sagas da Marvel, assisto, acompanho... Né? Toda a saga do... O pessoal fala que essa saga do cinema... Tá vazando áudio aí. O pessoal fala dessa saga do cinema aí, eu sou de ter acompanhado a saga do infinito nos quadrinhos. Eu acompanhei tudo isso aí nos quadrinhos, entendeu? Nossa, que legal. O Frank tá perguntando aqui se tem diferença entre geek e nerd. E aí?
Tem, não tem? Tudo a mesma coisa? Tem uma pequena diferença, sim. Tem uma pequena diferença, sim. Antigamente, todo esse grupo de pessoas que eram... Porque antigamente todo mundo era chamado de nerd, né? Então era todo mundo colocado nesse padrão nerd. O que era um nerd? Era o cara que ele era excêntrico. Sim. Ah, toma vergonha. Nerd nunca foi excêntrico. Mas o nerd... Não, confundiram a gente com... Como é que esse povo aí que gosta da barba comprida? Não, deixa do quieto. chapéu. Deixa quieto. O nerd, ele era chamado de nerd, aquele cara que era o primeiro da sala na questão do estudo, era o mais inteligente, e ele era dado essa questão dessas culturas de cinema, filmes, quadrinhos. Essa é a definição do nerd original. Era alguém realmente que ficava mais ali de escanteio, ele era alguém menos sociável. Depois houve desdobramento. Nerd, isso nos anos recentes. O nerd é aquele que é o cara estudioso, é o cara que... O pessoal fala, é o cara que é estudioso que vai ficar milionário, entendeu? Esse é o nerd. O cara vai desenvolver um aplicativo, vai desenvolver um negócio Cresci aí com que... essa expectativa nunca chegou. Não, o nerd, porque antigamente, até os filmes antigamente tratavam o nerd como o excluído. Agora mudou. Se você assiste os filmes sobre jovens ultimamente, o nerd ele é uma figura assim, que ele é respeitado. Porque eu gosto, esse cara vai ficar milionário, ele vai inventar alguma coisa genial. É que o nerd manja de uns negócios que ninguém mais manja. Que ninguém entende. E antigamente, filme de nerd só dava nerd. Hoje em dia, você vai no filme de nerd, o nerd tem uma namorada. O nerd raiz nem namorada conseguia. O nerd casou e tem filhos. O nerd raiz não tinha namorada. Isso é verdade. Informação. Não, Eu tô no nerd raiz ainda, então. Entendeu? Agora, ainda tô na categoria, que bom. Esse é o nerd raiz. O geek... Como você classificaria o geek? O nerd raiz era isso. Aí depois desmembrou e o nerd raiz ficou só na parte acadêmica, do estudo. O nerd é aquele cara que estuda, é isolado porque o cara é estudioso, é um gênio. O geek é o cara que é dado a essa questão de... É um cara que nem às vezes é tão inteligente do ponto de vista estudantil, mas ele é um cara que é apaixonado nessa questão da cultura, no sentido de filmes, séries, quadrinhos, animes, mangás, ele domina esse assunto. O geek é esse, entendeu? Nem sempre ele é o cara inteligente. O geek é um nerd pop, é isso? Pode dizer, né? Porque o nerd ficou o cara inteligente. O geek, geralmente os nerds viraram geeks, porque o geek é uma coisa mais moderna. O nerd dos anos 80 e 90, ele cresce para se tornar o geek. Então a gente ainda carrega a pecha de nerd porque o nerd era um cara interessado em ir além. Então, por exemplo, uma pessoa assiste o filme Ultimato. O ser humano normal vai assistir o filme, vai achar legal, vai voltar para casa e assistir um bom filme. A gente não. A gente vai discutir se a teoria de viagem no tempo adotada neste determinado filme é compatível com outro filme e quais são os furos em termos de física quântica, em termos de narrativa, em termos de lógica. Então a gente não para no puxa, eles viajaram no tempo usando uma outra metodologia. Não. Que inclusive, vamos combinar, a viagem no tempo do Ultimato é furada, tá? A verdadeira viagem no tempo é a do Marty McFly, né? DeLorean tá aí nas suas costas. É isso aí. A viagem no tempo é essa aqui, ó, Doctor Who. Doctor Who, pode crer. Mas o pior é que na segunda seguinte, de quando lançou o Ultimato, os sócios do escritório que eu trabalhava, tudo homem barbado já, estavam na sala de sócios com lousa e tudo discutindo a viagem no tempo, né? Isso é geek. O nerd é um cara que estuda qualquer coisa, mas ele não necessariamente gosta de cultura pop. O geek gosta de cultura pop. Eu acho que aqui, tanto eu quanto a Lê, a gente era nerd e virou geek. Porque o cara aí tem mestrado, eu estudei também, então a gente não parou só no vamos ler quadrinhos. A gente lê quadrinhos e lê Platão. Lê historinha e lê a história. Lê as sagas gregas e lê
a história bíblica. Então a gente e conhece mais coisa, porque a gente acaba tendo que estudar. Então acho que essa é a grande diferença, é uma diferença interessante. É interessante Pra também, gente... você vê que mudou. Antigamente era cultura nerd, cultura geek, hoje virou cultura pop, né? Hoje já Sim. virou até mainstream, aquilo que anos atrás, sei lá. Eu, por exemplo, na minha época, que tava começando a saga Marvel, né? Foi 2008 que começou, por aí. Foi Homem de Ferro estreou em 2008, mesmo ano que teve Então, o Cavaleiro das Trevas quando da eu tava na DC. escola e eu, sei lá, aparecia com camisa de herói, lendo HQ, cara, eu era zoado. E aí você vê que com o tempo, hoje, se você não viu o último lançamento da Marvel, você é o desatualizado. Sim. Virou assim. Sem Houve, dúvida. houve uma mudança. Realmente a cultura pop. Você tem aí, por exemplo, o que a gente está até fazendo aqui no Mackenzie Experience, você tem a CCXP que acontece todo ano. Cara, é um filão de milhões, porque vem geek, vem nerd do Brasil inteiro. Eu tive em duas CCXP, né? E ali você tem ali um filão, porque é essa coisa, a cultura geek, ela realmente fez diferença na cultura, ela realmente impactou a cultura. Tanto é que você tem E ela é responsável por sustentar parte da indústria do cinema. Sim, então, porque o cinema, até o ano 2000, eu lembro disso direitinho, até os anos 2000, filme de super-herói de quadrinhos era uma coisa ainda impensada. Aí teve o filme do Homem-Aranha, se eu não me engano foi o Sam Homem-Aranha, Raimi. ou foi o X-Men o primeiro. Eu não lembro qual desses dois que foi o primeiro, mas que abriu a porta para os outros filmes, né? E aí, a partir daí, começou toda uma década de Não, filmes tem de dois super-heróis. marcos. Tem dois marcos. Tem o primeiro X-Men e o primeiro Então, Homem-Aranha do Sam Raimi. Os dois, os eu dois são de acho que 2000? Eu não lembro. um é de Mas 2003, mas se dá uma pesquisada aí que eu estou ali, longe do computador. Mas de qualquer forma, o que eles fizeram foi tirar o estereótipo, porque no quadrinho o papel aceita tudo, tem coisas que ficam mais bonitas no quadrinho e horrorosas no cinema. E aí o que eles fizeram foi dar o que a gente chama de tom sombrio e realista, né? sim, sim. Só uma pausa aqui que pediram para eu avisar. Hoje a gente está tendo aqui a Cultura Geek, ok? Aqui está o Capelão Alexandre, Capelão Jonatas e o grande Carlos Parra, aluno aqui do Mackenzie. Amanhã, às 17 horas, a gente vai ter aqui, nesse mesmo horário, aqui no Mackenzie Experience, no Capelania Experience, a gente vai ter aqui um debate sobre sexualidade. Vai estar aqui o Marcelo, o Frank e o chanceler do Mackenzie, que é o reverendo Robson Grangeiro. Os três são formados em psicologia, além de formados em teologia. Vai ser sensacional, não perca amanhã às 17 horas. Mas voltando aqui à questão dos geeks aqui que a gente está falando aqui sobre... Nerd geralmente não sabe falar mesmo. O nerd raiz, eu vi aqui o Pietro falando aqui, eu vi a galera falando aqui, Pietro, deixa eu falar uma coisa aqui sobre a minha adolescência, nerd raiz, sem namorado, entendeu? Ó, o pessoal tá corrigindo a gente aí. X-Men veio primeiro em 2000 e eu errei por um ano. A Homem-Aranha veio em 2002. Tá? Isso. O primeiro Homem-Aranha eu assisti 20 vezes. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Eu assisti... era aquele tipo de nerd que queria decorar as falas. Eu sou, cara. Eu sou nerd que decora fala, bicho. Eu sou. O filme tá passando, eu tô repetindo as falas. Aquela fala do Senhor dos Anéis, porque diga-se de passagem que nerd e geek, e a gente tá aqui no geek, né? Também tem É fantasia também, né? Filmes de fantasia. Então, tá aqui Senhor dos Anéis. Eu quero ainda fazer referência. Sem dúvida. A gente não falou, mas eu quero fazer referência a isso aqui. Você ainda. Não é um geek, isso. Você não é um geek que se respeita se você não assistiu O Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia. Pronto. E decorou o discurso os discursos de batalha. Os discursos de Aragorn diante das batalhas, o discurso de Gandalf antes ali de enfrentar o Balrog, entendeu? Então, você tem que saber. You shall not pass. Mas é o seguinte, You shall not pass. Entendeu? Mas é o seguinte, eu nem lembro o que eu estava falando. Fala aí, vai lá, pá. Eu fico emocionado. Agora uma dúvida que me surgiu, voltando um pouquinho no que a gente estava falando no começo. Estou realizando um sonho aqui, capelania e geek. Tudo... Digamos que chega uma ovelha sua, meio nova na fé, e curte assim igual a gente, e ela tá nessa crise. Como é que vocês explicariam para essa pessoa
que não tem essa dicotomia, mas antes que tenha um diálogo. Sei lá, chega alguém e fala, pastor, sei lá, eu posso ser crente e assistir filme de ficção científica, posso ser crente e ver fantasia, aqueles demônios doidos lá voando, bruxaria pra lá e pra cá. Como é que vocês explicariam que não há essa dicotomia? Olha, eu não sei você, Ale. O Ale tá aqui? Você tá aí, Ale? Pra mim ele congelou. Tô aqui, tô de volta. Tá me ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Ale, eu não sei você, cara, mas eu não preciso imaginar. Eu passei por uma situação constrangedora ligada à cultura geek na primeira igreja que eu pastoreei, cara. Não sei como é que você... Só uma coisa que tá aqui no nosso chat aparecendo, que, de fato, eu acho que não é tudo que um geek cristão possa consumir da cultura. Não é? Eu não digo que seja pecado, mas há coisas que não edificam e há outras que são mesmo. Por exemplo, o Game of Thrones, eu desaconselhei em toda a igreja por onde eu passei a assistir. E até o dia que insistiram muito para que eu assistisse, para que eu não ficasse falando. Eu tentei assistir o primeiro episódio, a minha esposa ela dormiu durante os primeiros minutos, porque a gente começou a assistir já era tarde. Num determinado momento, eu me peguei pensando assim, se a minha esposa acordar agora, no meio do episódio, ela vai me bater. Aí eu pensei assim, tem algo muito errado. Aí eu voltei para esse grupo da igreja que falou que era muito fã de Game of Thrones, eu falei, se eu souber que vocês estão assistindo, eu acho que eu levo vocês ao conselho para ser disciplinado, porque Game of Thrones não é só, tem dragões e não sei o que. Não, gente, Game of Thrones é pornografia. Mas eu me lembro quando eu cheguei na igreja, Lê, e Parra, e eu comecei a falar de Crônicas de Nárnia, e o conselho tinha acabado de proibir os jovens de ir ao cinema assistir Crônicas de Nárnia, porque é sério, porque eles diziam que coisas de fantasia não faziam bem, porque podiam desvirtuar, que era tudo aquelas porcaria de Harry Potter. E eu tive que sentar com a galera para explicar. Bom, não acho que seja pecado Harry Potter, mas entre Harry Potter e Crônicas de Nárnia existe um abismo de diferença. E acho que essa foi a minha meu primeiro confronto real. Eu era o pastor da igreja e o conselho ficou assim muito mal comigo, porque eu estava falando abertamente sobre Crônicas de Nárnia e houve uma revolução porque eu li Crônicas de Nárnia com os jovens, assisti todos os filmes com eles ao longo do tempo que foram lançando, obviamente, e mostrando que, na verdade, tem muita coisa boa, não para você ser edificado, mas para fazer os contrapontos e os pontos de diálogo. Por exemplo, como não enxergar a cultura discipular dos Jedis, ou como você não reagir à coragem de Aragorn, que lembra muito a de Jesus indo para o Gólgota, ou então você não pensar no arco do herói, como isso revela a Cristo. Então, eu diria que, pelo contrário, acho que o jovem tem que saber consumir, mas não é só cultura pop. Tem que saber consumir qualquer tipo de cultura. Ele tem que saber consumir qualquer tipo de livro, qualquer tipo de série, qualquer tipo de coisa. Nós não estamos num mundo tranquilo. Nós estamos num mundo mau, que a todo tempo ataca a nossa fé, ataca a nossa consciência, e a gente não tem que deixar isso passar despercebido. É impressão minha ou o Ale caiu, Parra? Ele caiu, mas ele voltou agora. Pelo menos pra mim ele apareceu. Tá se mexendo aqui. Fala aí, Ale. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Tô sim. Estão me vendo e me ouvindo? Minha internet aqui tá realmente hoje dando pane, mas aí quando se cair aqui eu vou voltando, mas eu tô ouvindo o que o Jonatas falou, ela tá dando... Só contei aí bastante. O caso só de como foi e como eu tive que encarar, mas e aí, como é que você faria? Responde aí o Parra. Né? Mas assim, toca, mas pode ir tocando aí, qualquer coisa também dá uma olhadinha aí, ô Jonatas, no Zap aí, para a questão das mensagens que a gente tem que passar. Pode deixar. Disseram aqui, Ale, que essa frase
que essa frase vai ser eternizada. Caiu, mas está se mexendo aqui. Foi o que aconteceu com o homem depois do pecado, não foi? Comeu o fruto, caiu, mas está se mexendo aqui. Ok. O Frank quer saber do Harry Potter. Ele tá lá com a Amazon aberta, os 7 livros no carrinho. Tá querendo saber se pode comprar. Olha só, poder pode. Ué, eu não acho, eu particularmente, não é uma literatura que me agrada, não é o tipo de história que me agrada. Eu particularmente acho, assim, tem gente que acha Harry Potter chato. Eu acho Harry Potter cansativo e pouco atrativo. Em termos de fantasia, eu acho pobre. Eu acho que a fantasia do Senhor dos Anéis é muito mais rica. Eu acho até mais rica do que Crônicas de Nárnia. Mas você tem outras fantasias muito legais que eu acho que funcionam melhor. Mas eu não acho que você está assim pecando desde que você saiba o que você está lendo, desde que você saiba diferenciar. A gente estava comentando na preparação dessa live que uma pessoa que assistiu todos os Dragon Balls não pode se dizer melhor do que alguém que leu Harry Potter. Mas, como todo bom geek, eu conheço as analogias, conheço as referências. Acho que isso é o máximo que dá para a gente fazer, para a gente entender o diálogo, saber quem é Jon Snow, vale a pena, mas eu acho que se você consumir isso sem filtro, Eita, hoje está todo mundo caindo. Eu não caí não, né? Pra eu mim tô me caiu. mexendo aqui. Agora tá normal, que tinha dado uma travada. Sério? Interrompe Mas aí quando isso acontecer. Não, mas é isso aí. Aqui Harry Potter são só aqueles 2 dedos de fantasia, né? Não é... Não é essa profundidade toda. Very well done. Ó, o Pietro tá se justificando aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Mas nunca assistiu. Nós te ouvimos, mas... A imagem você tá se teletransportando aqui, igual o Goku. Ih, né? Voltou. Voltou aí, Ale? Vocês estão me vendo e ouvindo? Nós estamos, mas queríamos ouvir o seu lado da história, irmão. Rapaz, a minha internet não está querendo deixar opinar sobre esses assuntos polêmicos aí, entendeu? Mas é o seguinte, primeiro sobre Game of Thrones, eu entendo o que o Jonatas colocou, concordo com ele. Eu acho que a série no começo começou atirando para todo quanto é lado, e eu tenho a seguinte opinião, acho que jovem solteiro não deve assistir, também concordo com o Jonatas nesse sentido. Eu assisti Game of Thrones com a minha esposa, tá? Diga-se de passagem, ela achou interessante as histórias e não dormiu, viu, Jonatas? Então a gente acabou assistindo e eu preciso contar. O problema não é a história, então, meu irmão. O meu problema é a quantidade de nudez. Então, sim, tá, mas deixa eu te falar. No meio, depois, para. No começo realmente tá. Realmente, né? Por isso que eu falo, não recomendo, mas ali depois para, né? Mas realmente e tanto Game of Thrones como outras séries, por exemplo, eu só assisti Game of Thrones, outras eu não quis ir. Tipo, tem outras que eu sei que o pessoal comentar, também tem muito. Eu sei também que eu acredito que isso aí é algo que a gente tem que evitar. Eu não sei se vocês chegaram, porque cortou para mim a questão de filme de terror, porque eu acho que o Parra colocou a questão de filme de terror também, boa, né? Hein? Colocou, não? Não falamos. Bem, não. Mas vamos lá, a gente estava falando de fantasia, né? Quando eu penso nessa questão que o Jonatas colocou lá, que a igreja tinha proibido filmes de fantasia, por causa da imaginação das pessoas, eu lembro que houve, quando saiu os primeiros filmes de Crônica de Nárnia, quando fui assistir o filme, O Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira, é tão evidente as referências que o filme faz à figura do Messias. Jonatas, não sei você, Parra, eu não sei quem está nos vendo aqui, mas a primeira vez que os Pevensey veem o leão, sério, na minha mente, eu fiquei me vendo na primeira vez que eu estiver na presença do meu Redentor. Eu não aguentei, eu chorei no cinema.
Eu queria ajoelhar junto. Eu queria ajoelhar junto. Eu chorei, porque a cena era nobre, a cena é bonita. Eu chorei, cara. Eu chorei, cara, tá falando de Jesus ali. E é muito evidente. Mas a gente teve realmente, eu tive em igrejas que o pessoal tinha essa birra com Harry Potter. E a questão do Harry Potter também, mesmo, eu tenho a mesma opinião do Jonatas, ok? Mesma opinião do Jonas sobre essa questão. Eu não colecionei, mas eu consigo até mesmo... incrível, eu tenho teoria da inspiração. Um dos filmes que o pessoal mais pede para eu comentar, que eu ainda não gravei sobre ele, porque eu assisti a saga toda do Harry Potter, é sobre Harry Potter. Porque mesmo um filme que fala sobre o que o Harry Potter fala, mesmo sendo um filme que fala sobre o que o Harry Potter fala, que é sobre magia, né? Eles não usam a expressão bruxaria, mas sobre magia e tal, essa coisa toda, eu vejo ali, gente, eu vejo a história. Na história você consegue pegar elementos. Agora, o que eu penso sobre Harry Potter em alguns aspectos? Eu tenho dificuldade dele ser um filme que é assistido irrestritamente para criança. Não sei vocês, mas eu acho que para criança já não é bom. Vocês estão me ouvindo? Que mais uma vez sim, estamos. Estamos. Cortou aí. Não. Então, eu acho que criança não é legal para ouvir. Já acho que já tem que ter uma maturidade. Eu acho que tem livros, histórias de fantasia para você colocar para criança. Vamos entrar aqui nessa polêmica! Filme de terror, pode? Polêmica! Polêmica! Cara, assim, eu não curto muito filme de terror, de maneira geral. Ele precisa ser bom para me dar susto, né? Mas a pergunta aí se pode filme com demônio, é isso mesmo, ô Parra? Para mim tá meio difícil de ler aqui. Eu quero saber dos demônios aqui. Se filme de terror que usa o tema de demônio pode ser assistido. Olha, eu não entendo isso. O Natan que perguntou isso, porque, olha só, amanhã, o pessoal está lembrando aqui que tem duas pessoas que estão participando bastante, a gente já citou, Raquel e Pietro, eles estarão, um amanhã, Raquel amanhã, Pietro na quinta-feira, são alunos aqui da universidade, estarão com os capelães participando das lives também, né? Lembrando aí que o Parra também, né, Parra, é aluno do direito. Isso. Olha só, eu não sei se é muito bom ou muito interessante assistir certas coisas, não. Eu prefiro pensar assim, Parra, melhor do que proibir é dar a você a maturidade cristã para decidir se você deve assistir ou não. Então vamos lá. Não que eu acredite, óbvio, que a série Lúcifer não está falando do demônio da Bíblia. Mas a pergunta é, você quer assistir um filme onde o personagem principal é Satanás? E não se esqueça de que Hollywood conta histórias como um crente deveria contar. E aí você vai e se encanta pela história. De repente você está torcendo por Lúcifer. É uma coisa complicada de você se dar a isso ou assistir um Supernatural que fala lá sobre como eles derrotam os demônios, tem a sua parte boa, depois o cara se torna meio um mesodemônio, uma coisa meio maluca. Eu acho que a gente não precisa chegar nem tão longe. Chegou um momento em que eu não conseguia mais assistir House. Entende? Teve um momento que eu não consegui mais assistir House. Não dava mais. Por causa do cinismo dele, não? Não. Por causa dos constantes... Não, por causa dos constantes ataques à fé cristã e os personagens que defendiam a fé cristã foram se tornando cada vez mais alienados. Entendi. E no final havia coisas muito ofensivas. A forma como era retratado, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo, não me vendo tão bem, mas vamos assim até o final, né? Eu penso, Jonatas, a gente não teve como, porque a internet me atrapalhou a gente debater aqui, mas assim, eu concordo na mesma linha de pensamento que você tem sobre essa questão de filme de terror. E particularmente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você assistiu It. Você tá com cara de que assistiu It.
Confissões do Capelão. Eu tenho pavor de filme de terror, cara. Não me chama pra filme de terror, não, porque eu não gosto de jeito nenhum. Quando o filme de terror começa assim, baseados em fatos reais. Meu amigo. Ah, vai ser brincadeira. Eu acredito assim, eu tenho uma tese, Jonatas e Parra e amigos que estão aqui nos assistindo, que o adolescente, veja bem, eu e o Jonatas, a gente tem conceitos metafísicos definidos de maneira filosófica, ok? Ok, Jonatas? Sim, A gente entende de metafísica de maneira filosófica. Mas isso não E quer de dizer metanarrativa, também... né? Ok, de metanarrativa e tudo mais, mas não quer dizer que a gente não tenha tido noção de metafísica também no sentido vivencial. Você me entende, né, Jonatas? Sim, Quando acho eu que pego sim. um adolescente, acho que sim, é interessante, né? Quando você pega um adolescente, o adolescente nem sempre ele vai ter noção filosófica e metanarrativa do que é metafísico. Mas o organismo dele, a estrutura de alma, de fé, a estrutura por inteiro do ser humano, ela anseia por questões metafísicas. Essa é a minha tese. Portanto, quando você tem filmes de terror, o filme de terror ele ativa na mente e no coração do ser humano anseios metafísicos que o coração do ser humano tem. Como ele não tem a presença do Deus triuno, ou uma referência, ou uma teorreferência para que esse anseio metafísico possa encontrar realmente paz e encontrar sentido, um filme de terror, ele discipula, ele catequiza, ele ensina um adolescente, uma criança, a ter uma noção extremamente equivocada daquilo que é metafísico. Portanto, é interessante você perceber como que Hollywood, como que os filmes são muito voltados para o metafísico, o filme de terror, ele mexe muito com essas questões de medo, de experiências metafísicas, e tem N filmes que chamam a atenção. Por quê? Porque o ser humano ele tem anseios metafísicos. Aonde que os filmes de terror têm mais vazão? Entre adolescentes e jovens mais novos. Eles são os que mais consomem esse filão. Minha opinião sobre isso é a mesma opinião sobre alguns outros temas. Eu acredito que a gente deve ter maturidade para algumas coisas. E maturidade para ver um filme de terror envolve eu ter noção de que aquilo é uma ficção e esse conto que eles estão contando, muitas vezes pegando elementos da história, porque eles pegam elementos aí que estão aí e pegam, fazem uma mistura. Problema está, minha perspectiva, problema está como eles vão desconstruindo. E a gente pega, por exemplo, a sociedade que é muito pelo lado cinza, aí a gente chega onde que o Jonatas falou, pelo meu caminhar chegando onde o Jonatas chegou, que você tem Lúcifer sendo apresentado como um anti-herói, você tem, por exemplo, na série Sobrenatural, que está terminando agora amanhã, depois de amanhã tem o último episódio, encerrando a 15ª temporada, porque eu acompanhei a série Sobrenatural dos irmãos Winchester. Você pega ali, que é um terror soft, tá? Mas se você pega a descrição que eles fazem do que é religioso, e é sempre uma perspectiva assim, o mal não é mal, na verdade, o mal... E ali, para uma pessoa nova, ela começa, de repente, a ser catequizada com uma visão distorcida daquilo que é metafísico, daquilo que são as forças das trevas, daquilo que é o terror, entendeu? E isso, para mim, é perigoso nesse sentido. Veja, eu consumo Sobrenatural, eu assisti Sobrenatural, mas nas últimas temporadas me causou desconforto, sabe por quê? Porque o final da história... Não vou dar spoiler do final da história, não. Mas o grande vilão... Jonatas, sabe quem que é o grande vilão? O grande vilão não é o diabo, o grande vilão não é o inferno, o grande vilão... Entendeu? Captou aí? Vou deixar isso aí no ar, tá bom? Eu estava pensando aqui. Estão dizendo aqui que você mostrou seu lado vantiliano. Mas a gente nem precisa ir tão vantilianamente além a respeito dessa dependência metafísica, como bem lembrado aqui, mas assim, a inversão de valores é alguma coisa mais fácil de enxergar. Quando você tem, por exemplo, uma série sobre Lúcifer e ela faz algum tipo de sucesso, isso já deveria ser tenebroso. Sim. Mas pensa bem se essa galera não está se encantando pela coisa errada. Hoje as pessoas se apaixonam por vampiros, entram em triângulos amorosos com lobisomens, entendeu? O Drácula passa a ser um personagem fofinho, você tem um malvado favorito,
você torce pelo vilão, você está tendo uma grande inversão de valores. E eu acho que, por último, teve um filme que explorou a ideia de Superman se tornando um vilão, caso ele fosse encontrado. Não sei se vocês viram esse filme, eu quero assistir, ainda não assisti, mas é um terror, baseado no fato de uma criança ter todos os poderes do Superman. Eu assisti, Brightburn, eu assisti. Brightburn, é... Cara, e assim, o ícone da justiça, da verdade, se tornando o personagem mais aterrorizante. Essas inversões, e assim, Superman agora é mal, como faz The Boys, não é? Sim. Que pega a Liga da Justiça, inverte, põe do avesso e de ponta cabeça. E você tem o herói é o lobisomem, é o Drácula, é o bicho, é o demônio, é a desgraça, não é? Então, acho que até mais óbvio do que a perspectiva metafísica é a inversão nua e crua de valores, né? Aquele filósofo, o James Smith, que ele escreveu a trilogia lá, Desejando o Reino, Imaginando o Reino, ele fala bastante sobre isso, né? Que o nosso coração ele acaba sendo formado de acordo com os hábitos. Então, quando você tem essa exposição constante dessa inversão na cultura que a gente consome, isso acaba moldando a nossa visão de mundo, né? Quando a gente tem todos esses exemplos que foram citados. E linkando aqui com o que mandaram no chat também, da eternidade no coração. Você mistura esses anseios com um hábito errado que é gerado por essa prática de Hollywood, da televisão, que chega a ser quase uma liturgia doméstica, né? Você vai, liga a TV, assiste o filme, você vai no cinema, tem toda uma liturgia envolvendo também, compra pipoca, faz isso, faz aquilo. Isso cria hábitos do coração, um negócio meio agostiniano, né? Pelo menos as bases do James Smith são essas, que acabam fazendo com que a gente compre essas narrativas, compre essas ideias, justamente porque elas estão sendo mostradas pra gente toda hora, né? Quase que um discipulado por Hollywood. Não, sem sombra de dúvida que é um discipulado por Hollywood. Como é que você não observa esse arco ao longo de, por exemplo, 10 anos de Avengers? Entendeu? Você pega você tem que ter uma evolução nesses personagens, o personagem tem que crescer, a gente entende esse aspecto narrativo, mas a gente não pode esquecer que valores são passados por essas sagas, não é? Eu não sei qual que é o time que o Marcelo Alexandre, Marcelo me chamou aqui, mas que o Alexandre escolheu, mas quando você tem, por exemplo, a Guerra Civil, você tem o anti-herói, que é o Homem de Ferro, e o herói, que é o Capitão América. E o herói está fora da lei. E o anti-herói a favor da justiça. É uma coisa muito doida, né? Eles invertem isso aí para justamente... E aí, uma coisa que eu... Só falar rapidinho, porque a gente já tem que acabar o programa de hoje, né? O nosso Cultura Geek, mas uma coisa assim muito legal é que você atacou muito essa questão da figura do personagem certinho, desconstruir o Superman, como o Jonatas falou. Mas é engraçado que o Capitão América foi um personagem que o que fez ele chamar a atenção na descrição que a Marvel fez dele foi ele ser um cara de valores. É um cara dos anos 50, que saiu dos anos 50 e caiu nessa geração, e ele se mantém nos seus valores. Ele não se corrompe naquilo que ele é e todo mundo o ama, né, pelo jeito que ele é. Mesmo quando ele se transforma num fora da lei, por defender os seus princípios e valores, inclusive de não abrir mão dos amigos, negociando valores, né? Ali, quando vejo o Capitão América descrito assim, eu vejo que se eles fossem descrever o Superman da maneira correta, daria certo. Mas, meus amigos, que a gente precisa terminar e a gente precisa finalizar, né? Finalizar nem sempre é fácil. A gente queria falar sobre o fim, né? Infelizmente, a minha internet atrapalhou muito do que eu queria falar aqui. Mas o Jonatas segurou as pontas aí. O Parra é fera também aí, ajudou a interação do chat aí com a gente. Pessoal do chat, muito obrigado aí. Lembrando que a gente aqui é capelão. Veja que a gente está discutindo um assunto aqui com visões, com ângulos, com opiniões diferentes, mas para a gente dizer para você o seguinte, que está chegando no Mackenzie, você é muito bem-vindo.
Ontem, que eu ia falar do Góis, né? Já viu ontem? Ontem o Góis falou, né, que todos que estão chegando são muito bem-vindos. Acaba de chegar aqui para o Mackenzie, vem conhecer a capelania, vem conhecer o Jonatas, vem conhecer o Alexandre, o Parra, Descobre Marcelo, a gente, descobre que a gente é gente normal, a descobre gente... que teologia toca a rua, entendeu? Teologia é dia a dia, teologia é vida. Descobre isso, chega junto. E eu estou muito honrado de estar aqui hoje com o Jonatas, que eu admiro muito, é um cara assim, sensacional. E assim, para mim é um privilégio poder conversar com ele, a gente discutir, a gente planejou isso, tem muito, vai sair uma teoria da inspiração com o Jonatas, então assim, é um negócio muito legal. O Parra também está aí, sensacional. E a gente vai falar sobre fim, né? Primeiro, lembrando que amanhã continua, o tema é sexualidade, que é coisa que geek não... Geek não manja, mas gosta de aprender, então... Gosta do assunto. Acessa também, gente. Acessa também amanhã, que vai ser bem legal. Amanhã, sexualidade, vai estar o chanceler, vai estar o Marcelão, vai estar o Frank, debatendo com excelência esse assunto. Vai ter aluno amanhã. Na quinta-feira continua, a gente vai ter também na quinta-feira, às 17 horas. E sexta a gente volta. Na sexta-feira volta todo mundo dos capelães para a gente encerrar com um fake news especial aí de encerramento do Mackenzie Experience, Capelania Experience, dessa semana do Mackenzie. Mas, Parra e Jonatas, deixa eu falar uma coisa para finalizar aqui. Eu queria ler o trecho final aqui das Crônicas de Nárnia. Sabe por quê? Porque quando a gente vai finalizar alguma coisa, a minha tese é que o pessoal não sabe finalizar. Você tá terminando Sobrenatural agora, você pega Lost, eu tenho certeza que o Jonatas amou o final de Lost. Você pega... eu assisti Lost 2 vezes, mas amar... Você pega os finais aí de séries, de filmes, geralmente eles têm dificuldade. Porque, ao meu ver, essa coisa de contar finais, Deus reservou para si. Percebe isso? Toda história, quando ela vai contar o final, ela não consegue, a não ser que você busque na escritura elementos. Pega a escritura contando o final, como é bonito. E quando alguém se embasa na escritura para contar o final fica bonito. Eu vou ler aqui o trecho final aqui das Crônicas de Nárnia, o último parágrafo, e se vocês me permitirem, essa é a minha contribuição final aqui da nossa cultura geek, porque para mim não tem nada mais geek do que Crônicas de Nárnia, e essa junção teologia, Crônicas de Nárnia, universidade, está tudo junto aqui em Crônicas de Nárnia. Olha o que diz aqui Jonatas aqui no e Parra. Olha só. E a medida... Isso é o final. Olha, isso é o final, gente. E um abraço para todo mundo aí, que é muito bom. A gente vai fazer um podcast nosso, viu, Jonas? Vamos criar um podcast? Parrinha, vamos fazer? Cultura aqui? Mas eu quero terminar aqui, olha só. E à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, com G e H maiúsculo, que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Maranata. Sensacional. Bem, Senhor Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Gente, amigos, obrigado. Obrigado, Parra, por participar conosco, por contribuir. Foi um prazer. Aproveitem, porque sexta-feira é Full Theology, não tem geek. É o nosso lado capelão, mas foi muito legal ter trazido esse aspecto. Eu acho que isso ajuda você a entender que o capelão é alguém que compreende o que você passa, não só porque estudou teologia, mas porque ele tem gostos muito semelhantes aos seus, ele entende a cultura na qual o jovem mackenzista está imerso, a gente curte as mesmas coisas e dá para curtir sem se contaminar. Sim. Como colocou Daniel lá, dá para a gente decidir não se contaminar com as finas iguarias do rei sem ter que sair correndo da Babilônia. Às vezes a gente não tem nem escapatória. E se você quiser saber como fazer isso, como andar nesse mundo mal sem se contaminar,
chega junto na capelania que a gente vai ter um prazer de ajudá-los nesse processo. É isso aí, gente. Valeu, muito bom estar com vocês. Sigam lá o Teoria da Inspiração, nos procurem na capelania. Eu estou aqui em Campinas, Jonatas em Higienópolis, mas temos capelania em Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Alphaville, esparramado por todos os Brasília. cantos. Brasília, Rio de Janeiro, Alphaville, Curitiba, Campinas, E a gente ainda vai conseguir colocar um geek em cada um desses campi. Nossa missão. Nos procurem. Eu sou o Alexandre, esse é o Eu sou o Jonatas. Parra tá aí com a gente não é omelete, a gente é a cultura geek. É o Homilética, né? Omelete. É isso aí, Jonatas, isso é ser nerd. Eu convido você para a gente fazer um podcast com... Convite aceito. Tá bom? Galerinha, é isso aí, valeu. Gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu a todos que estiveram aqui, todas as mensagens aí, feat aí do Teoria da Inspiração, galerinha aí toda que mandou um abraço. É isso, é cultura geek, é teologia, é nós, é Mackenzie. Tchau, tchau. Mackenzie. Tchau, tchau.